Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Defensorarei. Eu sou José Ribeiro e hoje a gente vai conversar sobre a opinião consultiva número 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que foi emitida em maio de 2005 a pedido da República do Chile e da República da Colômbia. Esse parecer, que versa sobre a emergência climática e direitos humanos, responde a três perguntas principais que irei sintetizar aqui porque elas são bem longas. A primeira: quais são as obrigações dos países em relação a direitos fundamentais como vida, saúde, integridade pessoal, moradia, alimentação e ambiente saudável diante da emergência climática? A segunda: quais deveres procedimentais, como o direito de acesso à informação, à participação e à justiça, os estados têm de garantir nesse contexto? E terceiro, como essas obrigações devem ser interpretadas quando envolvem pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade, como crianças, povos indígenas, mulheres, comunidades afrodescendentes, camponesas e defensores do meio ambiente. É importante lembrar que a Corte já havia se pronunciado sobre o direito ao meio ambiente saudável na opinião consultiva 23 de 2017. Só que essa opinião consultiva 32, ela vem ampliar esse horizonte. Ela reconhece a emergência climática como uma ameaça existencial à vida, à dignidade e à própria continuidade da humanidade. A Corte, ela já deixou muito claro aqui de início que a emergência climática possui fundamento em um amplo corpo de conhecimentos técnicos e científicos consolidados, especialmente aqueles do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é o IPCC. Segundo o parecer, esses relatórios são a melhor fonte de orientação científica para o direito internacional por sua metodologia rigorosa e reconhecimento global. Feita essa longa introdução para o episódio de hoje, eu conto com a presença digníssima do Dr. Rodrigo Galvão, que inclusive participou de audiências promovidas pela Corte aqui no Brasil para debater essa opinião consultiva. O Rodrigo, ele foi uma pessoa que, dentre as várias outras que recebi aqui nessa temporada, inspirou muito da minha formação e eu conheci justamente em podcasts, no Podciclos, enquanto eu ainda me preparava ali para concursos. E ele é uma pessoa muito gabaritada, então seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo Galvão. Obrigado, José. Fico muito feliz pelo convite. Fico muito feliz também de saber que inspirei, de certa forma, também contribuir pela sua trajetória, que é incrível. Sabe que eu sou seu fã também. Além disso, eu queria também, antes de entrar no assunto aqui, né, da matéria, parabenizar você, assim, publicamente, porque eu sei o trabalho que dá fazer um podcast, se dedicar, fazer aquilo ali para não ter uma remuneração direta, assim, do Spotify, né, que nem um artista musical. Então, é algo feito de forma, assim, bem voluntária, né, do coração. E eu sei que ajuda muita gente aqui que te ouve e espero e desejo que mais e mais pessoas ouçam ainda, porque é um trabalho muito bem feito, com coração, e acho que é incrível você fazer isso, está continuando fazendo, e eu espero que só cresça, só melhore, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente ainda. E entrando agora no tema direto, né, já que você começou falando e citou o IPCC, né, essa parte dos relatórios da ciência, é justamente a partir desse diálogo entre a ciência e o direito que o parecer constrói o ponto de partida. A crise climática não é um fenômeno futuro, mas uma realidade presente, agora, que já está concretizando violações de direitos humanos. E não só já está ameaçando e violando agora direitos humanos, mas também ameaça o gozo efetivo futuro de outros direitos humanos. E a Corte afirma que essa situação atual constitui uma emergência climática causada pelo acelerado aumento da temperatura global, resultante de atividades humanas de origem desigual entre os estados. Então, a Corte deixa muito bem claro, não são todos os estados que contribuíram para isso da mesma forma, mas isso não significa que mesmo os estados que contribuíram menos para isso não vão ter obrigações, né? Obviamente todos terão. E essa parte é essencial,
E a corte fala não apenas em uma mudança climática, mas uma emergência climática, que envolve três elementos centrais: a urgência das ações necessárias de evitar uma pior catástrofe, porque a catástrofe já existe, por isso que esse termo de emergência para falar, olha só, a gente já está no caos, a gente já está assim, com tudo pegando fogo, literalmente. Então, é mais do que urgente as ações necessárias. Os impactos têm uma gravidade muito grande, então, a urgência das ações necessárias, a gravidade dos impactos e a complexidade das respostas exigidas. Porque, há alguns anos atrás, falava-se que a gente teria durante 10 anos para reverter. Agora, a gente já passou de todos esses termos, esses marcos temporais de até lá a gente pode resolver. A gente já passou disso. Então, exige-se respostas extremamente complexas para a gente evitar um desastre literal global. Assim. E uma coisa interessante também é que a Corte observa que essa crise tem uma dimensão regional particularmente grave nas Américas, especialmente na Amazônia. Então, aí mais uma importância para o Brasil. Inclusive, a Corte, quando foi discutir a opinião constitucional 32, ela começou em Brasília e terminou justamente em Manaus, para trazer justamente mais importância sobre isso, e nos estados insulares do Caribe que além das questões biológicas ali relacionadas à fauna, flora, etc., há também uma grande desigualdade social que amplia a vulnerabilidade das populações desses locais. E a partir daí, a Corte traça um novo paradigma jurídico. A proteção do clima é, em si, uma obrigação derivada dos direitos humanos, prevista de forma indireta na Convenção Americana de Direitos Humanos. Em outras palavras, não é possível garantir a vida, a saúde, a dignidade sem um ambiente e um clima equilibrados. Lembrando muito claramente que a Corte sempre destacou, como inclusive o José falou no início, e até tivemos outras opiniões positivas falando sobre o meio ambiente, diversos casos falando sobre o meio ambiente, mas aqui ele está separando o clima do meio ambiente. É claro que é algo derivado, algo relacionado, mas está colocando o direito a um clima equilibrado como um direito autônomo ao meio ambiente equilibrado, tá? E é justamente sobre essa base que o parecer vai edificar toda a argumentação jurídica para frente. Pois é, Rodrigo. A corte, ela começa com o diagnóstico científico e logo transforma esse diagnóstico em dever jurídico derivado de vários instrumentos internacionais. Mas o que é que exatamente os estados são obrigados a fazer diante dessa emergência? É isso que a gente vai ver agora no próximo bloco, quando entraremos nas obrigações gerais que a corte reconheceu para todos os países das Américas. Bem, depois de estabelecer que a emergência climática ameaça diretamente o gozo dos direitos humanos, a Corte ela passa a delinear, então, quais são as obrigações gerais dos estados nesse cenário. E aqui entra o primeiro princípio estruturante desse parecer, a devida diligência reforçada. Em relação a esse princípio estruturante, a Corte explicou que, em contextos de risco existencial como o da crise climática, os estados eles não podem agir apenas de forma genérica ou reativa, puxando uma parte aí do que o Rodrigo já falou, né, que antes havia esse prazo, digamos assim, para que pudesse se evitar essas catástrofes, mas agora não mais. Ela já está aqui presente entre nós e então tem que haver essa resposta mais diligente. E a Corte falou que os estados precisam adotar medidas concretas, preventivas e proativas, amparadas na melhor ciência disponível para proteger os direitos humanos contra os impactos da degradação ambiental e do aquecimento global. Nas palavras da Corte, os estados devem, abre aspas, adotar todas as medidas necessárias para reduzir os riscos decorrentes da degradação do sistema climático global, fecha aspas, e agir com devida diligência reforçada, o que implica, então, que deve haver uma identificação exaustiva dos riscos, um monitoramento constante dos impactos, o uso da melhor ciência disponível e a adoção de medidas preventivas ambiciosas. E aqui eu faço um parênteses para lembrá-los que a Corte enfatizou em diversos momentos a necessidade de os estados adotarem essa postura ambiciosa quanto à solução
ou remediação do tema. Além disso, a Corte estabeleceu que os estados eles não podem retroceder nas políticas ambientais e climáticas. E aqui a gente também pode puxar um gancho com o efeito cliquet, a proibição do retrocesso em temas de direitos humanos. A Corte também advertiu nessa opinião consultiva que qualquer retrocesso nas políticas climáticas ou ambientais que tenha impactos nos direitos humanos deve ser excepcional, devidamente justificado e compatível com os critérios da necessidade e da proporcionalidade. Ou seja, para se desmontar políticas ambientais ou adiar medidas e metas climáticas, isso não é uma opção política legítima, mas, ao revés, afigura-se como uma violação dos direitos humanos. E ainda há um terceiro dever geral derivado desse princípio estruturante da devida diligência reforçada, que é o de assegurar o desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, que são os DESCAs. A Corte, ela recordou que os estados devem empregar o máximo de recursos disponíveis para proteger as pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles mais expostos aos impactos severos da crise climática, como comunidades indígenas, povos do campo e populações costeiras. Perfeito. E além dessa obrigação da devida diligência reforçada que o José falou, a Corte também destaca outro elemento-chave, que é a cooperação internacional. E nesse ponto, a Corte é bem taxativa. A obrigação de cooperar em matéria ambiental, ela não se limita a casos de dano transfronteiriço, ou seja, aqueles casos em que um dano envolve diretamente dois estados que estão ali em fronteira ou em proximidade, vai afetar eles diretamente. Mas, por exemplo, é uma situação que está ocorrendo lá na China, o Brasil tem algum dever em relação a isso? Claro, se tiver alguma coisa que ele possa fazer, mas como estamos falando de emergência climática global, literalmente qualquer coisa que se jogue no mar, no ar, ela vai ter um impacto global, porque ela vai andar, vai ter esse efeito de acumulação também. Então, é extremamente importante que todos os estados, mesmo que não tenham causado aquele dano, mesmo que ele não tenha nenhuma relação de proximidade geográfica com aquele dano, nenhuma relação de causa e efeito. Ele tem sim a obrigação de cooperar em matéria ambiental. Ok? É, e eu cito literalmente aqui um trecho da Corte que diz o seguinte: os Estados têm a obrigação de cooperar de boa fé para promover o respeito, a garantia e o desenvolvimento progressivo dos direitos humanos ameaçados ou impactados pela emergência climática, levando em consideração suas responsabilidades diferenciadas frente às causas das mudanças climáticas, suas respectivas capacidades, obviamente, especialmente econômicas e técnicas, e suas necessidades específicas para alcançar o desenvolvimento sustentável. Essa cooperação, então, ela é bilateral e recíproca. Os países devem ser provedores e beneficiários ao mesmo tempo dessa cooperação. Lembrando, obviamente, dessa responsabilidade diferenciada. A Corte reconhece que há uma desigualdade entre os Estados e, obviamente, as suas responsabilidades serão proporcionais. A Corte também faz uma associação direta entre esse dever de cooperação internacional e o princípio da equidade internacional, ou seja, a ideia de combate à crise climática precisa levar em conta as diferenças históricas, econômicas e técnicas entre as nações, como eu citei aqui. E tudo isso está conectado ao imperativo ético, que é a solidariedade climática. Quando a gente está estudando lá direito ambiental, né, o norma constitucional, direito do meio ambiente, se fala muito na solidariedade em relação ao meio ambiente, nessa responsabilidade intergeracional. E aqui a Corte Interamericana entende que os estados mais responsáveis pelas emissões históricas têm o dever de auxiliar aqueles mais vulneráveis, seja com transferência de tecnologia, financiamento ou capacitação institucional. E uma coisa que, como eu falei, do intergeracional, antes era uma preocupação muito grande de precisamos deixar para as próximas gerações um meio ambiente equilibrado, saudável, que eles possam usufruir. Agora, talvez a nossa geração, que está vivendo no mundo agora, possa talvez não conseguir usufruir do meio ambiente saudável e recursos que são limitados. E a Corte enfatiza, e abre aspas aqui, a proteção dos direitos humanos no contexto da emergência climática não se limita às ações de mitigação,
adaptação ou reparação por perdas e danos, que é uma coisa que é inclusive muito criticado, porque, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala de responsabilidade civil, em matéria ambiental, muitas vezes a gente paga para poder violar alguma coisa, ou então eventual violação ao direito ambiental acaba se resolvendo em perdas e danos, inclusive no próprio âmbito aqui nacional, já se fala muito nessa necessidade de que, inclusive com respaldo legal, que eventuais violações ao meio ambiente tenham por prioridade, mesmo que haja relação por perdas e danos, a necessidade de ação direta, ou voltando àquele ambiente, aquele lugar que foi violado à situação de origem, ou promovendo em outro local, como se fosse uma obrigação in natura mesmo, sabe? E, continuando aqui o que o Costa diz, e que a obrigação da cooperação abrange também todas as medidas necessárias para enfrentar integralmente a emergência climática. Excelente, Rodrigo. E é justamente a partir dessas obrigações gerais de respeito, garantia e diligência reforçada e cooperação que a Corte ela avança dentro do parecer consultivo para um segundo nível de análise. Quais são os direitos substantivos mais diretamente afetados pela crise climática e o que é que os estados devem fazer para conseguir protegê-los? É isso que a gente vai ver no próximo bloco e que foi um dos pontos que eu achei mais revolucionários dentro dessa opinião consultiva: o reconhecimento da natureza como sujeito de direitos e o direito humano a um clima saudável. Então, vamos lá. Pois bem, pessoal, como eu adiantei, agora entramos em um dos trechos mais inovadores e, ao mesmo tempo, mais belos, eu acho, da opinião consultiva 32, o reconhecimento expresso do direito humano a um ambiente saudável e a um clima saudável. A Corte, ela partiu aqui de um fundamento claro para construir todo esse raciocínio: o direito ao ambiente saudável, que já foi inclusive reconhecido, como eu e o Rodrigo já adiantamos aqui na opinião consultiva 23 de 2017. Esse direito ao ambiente saudável engloba o direito a um sistema climático estável, equilibrado e seguro. A Corte afirmou de forma literal que o direito a um ambiente saudável abarca o direito a um sistema climático livre de interferências antropogênicas, ou seja, relacionadas à atividade humana, perigosas, e que esse direito é essencial para a própria existência da humanidade e da natureza. O parecer, ele explicou que esse direito tem duas dimensões complementares. A primeira seria uma dimensão individual, porque vai proteger cada pessoa contra os efeitos adversos da degradação ambiental e climática, e porque sua proteção ela atua como uma pré-condição para o exercício de outros direitos humanos, isso no âmbito individual. A segunda dimensão, que seria a coletiva, ela vem preconizar que essa proteção do conjunto da humanidade refletiria, então, essa dimensão que transcende a esfera individual, incluindo aqui gerações futuras, e reconhece o dever de solidariedade entre as gerações presentes e as que ainda estão por vir, com base no princípio da equidade intergeracional. E o que seria esse princípio da equidade intergeracional? Segundo a Corte, os estados eles devem contribuir de forma ativa por meio de políticas ambientais para que as gerações atuais deixem condições de estabilidade ambiental que permitam às gerações futuras oportunidades similares de desenvolvimento. E aí, esse princípio, segundo a Corte, encontra-se intimamente relacionado aos princípios da prevenção, da precaução e da progressividade. E aqui vem uma virada de paradigma dessa opinião consultiva. A Corte, ela declarou que a natureza é um sujeito de direitos. Foi afirmado que os ecossistemas são sistemas complexos, interdependentes e vitais, e que o desequilíbrio de um deles pode provocar efeitos negativos em cascata sobre todos os demais, inclusive sobre os seres humanos. E aí, essa leitura ecocêntrica rompe com o antropocentrismo tradicional e vem colocar a natureza
no centro dessa tutela jurídica, não como um objeto de uso humano, mas como uma entidade dotada de valor intrínseco. Além disso, a Corte ela ressaltou que esse reconhecimento, primeiro, representa uma manifestação contemporânea do princípio da interdependência entre os direitos humanos e o meio ambiente, e segundo, é coerente com uma interpretação harmônica dos princípios pró-natura e pró-persona. E aqui eu aproveito para lembrar vocês que a Constituição do Equador, inclusive, que é de 2008, já inseriu a natureza, que é chamada de Pachamama, como um sujeito de direito, alinhando-se então justamente a esse reconhecimento aqui promovido pela Corte na opinião consultiva da natureza como sujeito de direitos. Perfeito, José. Inclusive, a Constituição do Equador, ela representa, né, principalmente, entre diversas coisas também, com o reconhecimento da natureza como direito de direito, esse constitucionalismo latino-americano, e é muito, muito interessante que a Corte também das Américas, né, interamericana, venha reconhecer mais, e colocar mais um degrau aí nesse reconhecimento global geral da natureza como sujeito também de direitos. E é importante também destacar que esse reconhecimento ele não é apenas simbólico. Para mim, uma das coisas mais importantes que a Corte fez foi afirmar que a obrigação de proteger o clima e o meio ambiente atinge o status de normas viscosas, ou seja, uma norma imperativa de direito internacional e vinculante. E eu acho isso tão importante porque é uma das principais razões para outros pactos, protocolos, etc., que ocorreram há 10, 15, 20 anos atrás e buscavam justamente evitar essa emergência não terem tido efetividade, era que os países mais poluidores não assinavam esses tratados, pactos, etc. Então, o maior exemplo sendo os Estados Unidos, que nem a Convenção Americana ele assinou, que dirá protocolos para diminuir a emissão de gases poluentes, etc. Então, a partir do momento que a Corte Interamericana ela reconhece que é uma norma de jus cogens, a gente pode passar a obrigar e cobrar de estados que não tenham efetivamente assinado nada em relação a isso, porque a partir de ser uma norma de jus cogens, ele estando ali, por exemplo, membro da comunidade internacional, inclusive os Estados Unidos, por exemplo, é membro também da OEA, ele passa a ter essa obrigação e a gente passa a ter também meios de cobrar esses países poluentes que não tenham realizado nenhum tratado específico. Isso significa, portanto, que preservar o equilíbrio do sistema climático é um dever jurídico universal, equiparável a outros direitos históricos, como proibições absolutas de tortura, escravidão, genocídio, e é uma mudança de escala, porque a própria proteção ambiental passa a ser um pressuposto de validade dos direitos humanos. Eu não tenho como conseguir que qualquer outro direito humano seja efetivo, seja concretizado, sem antes eu não ter uma proteção ambiental. E há outro aspecto super interessante que a Corte integra o conceito de bem comum global ao sistema americano. Ela entende que o clima não pertence a nenhum estado isoladamente, mas à comunidade internacional como um todo, e que a degradação ambiental em um país afeta diretamente os direitos humanos de pessoas que vivem além das fronteiras daquele país. Por isso, a opinião consultiva 32 reafirma a dimensão transnacional e solidária das obrigações ambientais. O dever de proteger o clima é compartilhado e indivisível. Para a Corte, a proteção do sistema climático é, já disse, condição indispensável para a vigência e o exercício dos direitos humanos. Excelente, Rodrigo. E com base nesse entendimento de que proteger o clima é proteger a própria vida, é que a Corte avança para o próximo ponto do parecer. Como transformar, então, essas grandes declarações em ações concretas? A gente vai ver agora o que a Corte determinou em termos práticos, as obrigações de mitigação, adaptação e o papel, inclusive, do setor privado nessas ações. Pessoal, depois de reconhecer o direito humano a um clima saudável, a Corte ela passou a detalhar, na opinião consultiva, o que isso vem significar na prática. E aqui entram três dimensões que são complementares: a de mitigação, a de adaptação e a de cooperação com o setor privado.
Comecemos aqui então pela de mitigação. A Corte, ela determinou que os estados têm o dever jurídico de reduzir emissões de gases do efeito estufa por meio de políticas públicas e metas concretas. Essas metas, segundo a Corte, devem ser as mais ambiciosas possíveis. Lembrem-se aqui do gancho que eu falei anteriormente, que a Corte, em diversos momentos, cita essa necessidade de metas ambiciosas. E também a corte falou que tais metas devem ser baseadas na melhor ciência disponível e estabelecidas com prazos determinados e mecanismos de monitoramento e atualização periódica. Então, não basta que se adira a compromissos internacionais sem eficácia. É preciso transformar esses compromissos em planos nacionais juridicamente vinculantes aos estados, dotados de metas que sejam mensuráveis e auditáveis. E mais, os estados, eles devem garantir, então, uma coerência entre as suas políticas internas e as suas obrigações internacionais. Lembrando aqui que, como o Rodrigo falou, agora essa questão da emergência climática passa a ser uma norma de jus cogens, ou seja, uma obrigação internacional ali que vincula os estados, independentemente de qualquer adesão formal a um tratado. E isso, essa necessidade de coerência entre normas internas e obrigações internacionais, vem justamente para evitar contradições entre o que se afirma em conferências climáticas e o que efetivamente é implementado no plano doméstico. Outro ponto de destaque é que essa proibição de incentivos econômicos que contradigam as metas climáticas seja um problema evidenciado, porque a corte ela foi explícita ao afirmar que os estados eles não devem financiar nem subsidiar atividades de alto impacto climático, como a exploração de combustíveis fósseis, sem que haja critérios rigorosos de transição energética. Ou seja, o dinheiro público do Estado ele não vai poder ser usado para alimentar a própria crise climática. E junto à mitigação vem o segundo eixo, que é a adaptação. Como eu já até mencionei antes, a Corte reconhece que, ainda que se reduzam as emissões, os efeitos ambientais deletérios práticos daqui para frente, parte dos efeitos da mudança climática já está acontecendo agora, já é inevitável, já está tendo impactos em diversas localidades. E justamente por isso, os estados têm o dever de preparar as populações e ecossistemas para resistir e se adaptar a esses impactos, ou seja, já não tem mais como fugir. Mesmo que a gente salve, de certa forma, o planeta, parte dos efeitos já é inevitável, já está acontecendo e vai piorar, então é necessário que a gente se adapte. E eu achei muito interessante essa expressão de resistir também, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre o aumento do nível do mar, a gente tem diversas populações, diversas ilhas, por exemplo, que têm possibilidade de deixarem literalmente de existir. Ela afirma que a adaptação deve ser planejada, participativa e inclusiva, com, obviamente, especial atenção às pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade. Isso inclui planos nacionais de adaptação, infraestruturas resilientes, políticas de realocação seguras de populações atingidas por eventos extremos, como, por exemplo, eu falei do aumento do nível do mar, e sistemas de alerta e resposta rápida. Porque muitas vezes essas questões de desastres ambientais já acontecem de uma hora para outra, e como a gente já sabe que está para acontecer em certos locais, principalmente, é necessário esses sistemas de alerta e resposta rápida. E é nessa lógica que a Corte afirma que os estados devem incorporar a resiliência climática como um princípio transversal de suas políticas públicas, entendendo que a adaptação não é uma medida emergencial, mas um dever permanente de governança climática. E aqui surge aí um terceiro eixo, e talvez seja o mais atual, como o José até falou, que é o papel das empresas. A Corte determina que os estados, sim, devem regular e fiscalizar o setor privado, impondo obrigações de devida diligência climática e ambiental. Ou seja, nada daquele discurso de se a gente começar a cobrar do setor privado deveres relacionados ao meio ambiente, eles vão sair do país, não sei o que, vai ter. E todos os países têm que fazer isso. Significa que as empresas, especialmente as que atuam em setores de alto impacto,
tem o dever, as empresas têm o dever, e quem vai cobrar esse dever e implementar? O Estado, ok? Tem o dever de identificar, prevenir e reparar danos ambientais e climáticos decorrentes de suas atividades. Os estados devem assegurar que as suas empresas respeitem os direitos humanos e o meio ambiente em todas as etapas da cadeia de valor, incluindo fornecedores e subsidiários, tá? E vai além, reconhece o dever de combater o greenwashing, práticas de marketing ambiental enganosas que distorcem o impacto real das atividades empresariais. Quem nunca pediu um iFood aí, tá? Diminua a pegada de carbono, essa sensação de, nossa, que bonzinho, né? Não vai ter nenhum impacto no meio ambiente aqui. E isso deve ser combatido também pelo Estado. E é muito interessante ver como tudo acaba se conectando. O Estado, ele tem o dever, então, de planejar e de fiscalizar. As empresas têm o dever de agir com diligência climática e as populações devem, então, poder participar e fiscalizar esses processos. E agora a gente vai abordar, então, essa dimensão participativa, o direito de saber, de agir e de cobrar essa questão relacionada à emergência climática. A gente vai abordar os direitos de procedimento e a democracia ambiental. Pessoal, a Corte, na opinião consultiva 32 de 2025, tratou dos direitos de procedimentos, ou, em outras palavras, dos instrumentos que garantem que as pessoas possam participar de forma ativa da proteção do clima e do meio ambiente. Aqui, cumpre enfatizar que a Corte diferenciou dois grupos de direitos ligados ao meio ambiente. Os primeiros são os chamados direitos substantivos, que seriam aqueles cujo gozo é particularmente vulnerável à degradação ambiental em prejuízos das pessoas, e os outros que são os direitos de procedimentos, que são aqueles que o exercício apoia uma melhor formulação de políticas ambientais. Nesse contexto, a Corte entende que a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos estão profundamente interligados diante da emergência climática. Ela afirmou com todas as letras que o enfraquecimento das instituições democráticas aumenta o risco de que decisões climáticas sejam tomadas de modo arbitrário, opaco e desprovido de base científica. E aqui eu me recordo até de um julgado vinculante do STF que falou sobre a questão da redução da participação da sociedade civil no CONAMA, que o STF declarou que seria uma medida inconstitucional. Não me recordo de cabeça o número, mas eu colocarei aqui na descrição do episódio também para caso vocês se interessem por aprofundar nesse tema. E então, a Corte ela impõe o dever aos estados de assegurar o pleno exercício de três dimensões fundamentais: o acesso à informação ambiental e climática, a participação pública e efetiva e o acesso à justiça. Esses três elementos juntos vêm formar o que a Corte chamou de democracia ambiental. A primeira delas, que é o acesso à informação, é obviamente essencial. A Corte, ela reconheceu que o direito à ciência, como parte integrante desse acesso, vem determinar que os estados devam garantir que a sociedade tenha informações verídicas, atualizadas e compreensíveis sobre riscos, políticas, metas e impactos climáticos. Foi enfatizado que os governos têm o dever de divulgar de forma proativa os dados ambientais, orçamentários e científicos e não apenas de responder a pedidos pontuais. Isso inclui, então, o dever de os estados combaterem a desinformação climática, que é um fenômeno que o parecer identifica como uma ameaça direta à deliberação pública. Segundo a Corte, a desinformação deliberada sobre o clima compromete o exercício informado da cidadania e também o controle democrático das políticas ambientais. Perfeito. Já puxando o link com isso que você acabou de falar, essa transparência não tem valor se não vier acompanhada de participação social efetiva. E nesse ponto a Corte é enfática. O direito de participar das decisões ambientais não é mera formalidade consultiva, mas parte essencial do conteúdo dos direitos humanos substantivos afetados por essa crise climática. Isso significa que as pessoas e comunidades, especialmente as mais vulneráveis, devem participar
em todas as fases, desde a elaboração das políticas públicas de mitigação e adaptação, até o monitoramento, fiscalização e sua execução. E o Estado tem o dever de garantir igualdade de condições e de informação, de modo que a participação não seja apenas simbólica, mas influente e vinculante. Além disso, a Corte afirma que o saber científico, achei isso muito interessante, inclusive, e o conhecimento tradicional dos povos indígenas e comunidades locais devem dialogar em pé de igualdade. Esses saberes são formas legítimas, segundo a Corte, de conhecimento sobre o meio ambiente indispensáveis para uma resposta sustentável à emergência climática. Muitas vezes, a comunidade local vai conhecer como aquela localidade, solo, clima local vai reagir, tem se adaptado aos últimos anos, desde inclusive dependendo até centenas de anos de conhecimento prático, empírico, vai conhecer muitas vezes melhor como aquele solo, aquele clima local, aquela flora, fauna vai reagir, tem reagido, do que muitas vezes aplicação de modelos científicos que vão partir de uma análise eh, não empírica, né? Não no sentido que não vai ser técnica, que não vai ser científica, óbvio, mas não vai conseguir chegar à localidade, às vezes, a um fator muito específico que a comunidade local vai ter esse acesso e elas devem conversar, coincidir e dialogar em pé de igualdade, tá. Reconhece ainda a Corte Interamericana que a gente tem, por fim, uma terceira dimensão, que eu acho também muito importante, que é o acesso à justiça ambiental e climática. A Corte amplia o conceito de legitimidade ativa, permitindo que qualquer pessoa, grupo ou comunidade possa demandar medidas de proteção do meio ambiente, inclusive quando o dano ultrapassa fronteiras. Então, olha que interessante, ela reconhece e as regras processuais devem ser relativizadas, seja em relação à legitimidade ativa, então a gente abandona no âmbito da corte, tá? Isso não foi ainda internalizado aqui no nosso ordenamento jurídico, mas caso fosse, isso implicaria numa mudança de paradigma, por exemplo, em relação à lei de ação civil pública. E ela reconhece também, em relação às regras processuais, que devem ser interpretadas de modo flexível, inclusive com a possibilidade de inversão do ônus da prova para não inviabilizar o exercício da jurisdição ambiental. É importante pontuar também que tem um ponto muito sensível nessa opinião consultiva, porque a corte ela dedica especial atenção a defensoras e defensores do meio ambiente, ou seja, defensoras e defensores ambientais. Ela vem reconhecer que essas pessoas atuam em condições de risco e sofrem violência, criminalização e perseguição por conta da atividade legítima de proteção da natureza. Por isso, segundo a corte, os estados eles têm que garantir uma proteção reforçada e garantir também investigações diligentes e políticas públicas que possam promover um ambiente seguro e propício para a defesa do meio ambiente, Rodrigo. Perfeito. E é justamente essa dimensão humana que conecta o parecer à sua última parte, que é a questão da igualdade e da vulnerabilidade, porque afinal a emergência climática, como a gente já falou várias vezes, não atinge todos da mesma forma. Exatamente. No próximo bloco, a gente vai entender como a corte ela trata da justiça climática sob a ótica da não discriminação e da transição justa. Pessoal, na parte final do parecer, a corte ela se debruçou sobre o princípio da igualdade e da não discriminação diante da emergência climática. A corte partiu de um diagnóstico e que é até mesmo lógico, que a gente já vem reiterando aqui em vários pontos. Os impactos da crise climática não são neutros. Eles recaem, então, de forma desproporcional sobre populações mais vulnerabilizadas, como, por exemplo, as mulheres, as comunidades indígenas, afrodescendentes, as populações hipossuficientes, as populações rurais, tradicionais, e também sobre as pessoas idosas com deficiência e as crianças. A corte ela explicou que esses grupos sofrem o que se chamou de efeito multiplicador da vulnerabilidade. Por quê? Por estarem em condições estruturais de desigualdade, esses grupos enfrentam maiores riscos
menor acesso a políticas públicas e mais dificuldades para se adaptar aos impactos ambientais. Por isso, a Corte afirmou que as regiões mais pobres e desiguais do mundo são as mais vulneráveis à crise climática e que a proteção de seus habitantes deve ser uma prioridade absoluta. E aqui a gente pode puxar um gancho, inclusive, com o racismo ambiental. E a gente tem um episódio aqui no Defensorarei sobre o racismo ambiental. Então, quem quiser pode ir lá dar uma olhada também. A Corte, ela também foi além. Ela reconheceu que a vulnerabilidade não é uma condição estática e que seria uma realidade dinâmica e contextual que pode ser ou agravada ou reduzida conforme as políticas públicas que são adotadas. Ou seja, não é apenas aqui proteger, entre aspas, os grupos mais fracos, mas sim de corrigir assimetrias estruturais que tornam esses grupos mais expostos aos riscos climáticos. Além disso, a Corte ela fala de uma transição climática justa, não é, Rodrigo? José, em relação à transição climática justa, a Corte afirma que a transição para economias de baixo carbono, ou seja, que tenham uma menor emissão de carbono, não pode reproduzir nem aprofundar desigualdades existentes. Ela deve, ao contrário, ser utilizada como uma forma de inclusão social, erradicação da pobreza e criação de oportunidades sustentáveis de trabalho e renda, porque justamente com a inclusão social e essa criação de oportunidades sustentáveis de trabalho e renda, a gente vai permitir que essa economia de baixo carbono vá se manter e não vá colapsar, porque obviamente isso seria péssimo também. A opinião Conselho 32 enfatiza que políticas de mitigação, como redução de emissões, restrição de combustíveis fósseis ou incentivo a novas tecnologias, devem ser acompanhadas de medidas compensatórias, programas de capacitação e políticas redistributivas. O objetivo é assegurar que ninguém seja deixado para trás na transição ecológica. A Corte também destaca o papel central das crianças e adolescentes na agenda climática, lembrando que elas enfrentarão os efeitos mais duradouros da crise. As pessoas que estão muitas vezes no comando do país, com 80, 70 anos, vão, obviamente, ter um impacto muito menor. Os seus interesses vão ser muito menores em tentar diminuir maiores emissões de carbono e de é, questões prejudiciais ao meio ambiente. E as crianças e adolescentes têm que ter uma participação ativa, e ele diz, a corte, né, a opinião, melhor dizendo, que os estados devem garantir educação ambiental obrigatória, acesso à informação e espaços seguros de participação a essas crianças e adolescentes, de modo que as novas gerações possam exercer cidadania climática ativa. Olha que termo lindo para falar numa prova oral, né? E no caso dos povos indígenas e comunidades tradicionais, a Corte reforça que a relação espiritual e de subsistência com a terra impõe aos estados o dever de proteger seus territórios, modo de vida e conhecimentos tradicionais, sob pena de violação direta do direito à identidade cultural e à autodeterminação. Excelente. Então, com isso, acho que a gente fecha aqui o passeio geral e linear sobre a opinião consultiva, mas a gente ainda não terminou. A gente vai encerrar aqui trazendo, então, alguns pontos de destaque que chamaram a nossa atenção. E eu vou começar, então, falando aqui da invocação do princípio da efetividade. Só que antes de chegar nele, a Corte ela relembrou que se a gente não considerar as condutas antropogênicas como de impacto irreversível no equilíbrio vital do ecossistema do planeta, como condutas que não fossem proibidas de forma imperativa pelo direito internacional, ou seja, a Corte aqui, vamos relembrar, falou que essa questão da proteção do meio ambiente, da emergência climática, vinculam os estados, são normas de jus cogens, e que se a gente então não considerasse dessa forma, logicamente as condições sine qua non, né, que a Corte utiliza aqui, as condições indispensáveis
para a vigência dos direitos fundamentais não seriam possíveis de serem assegurados, ou seja, eles seriam minados, de forma que afetaria inclusive os direitos fundamentais que a Corte falou que tem hierarquia superior. Então, essa obrigação de preservar o equilíbrio, a Corte ressaltou que deve ser interpretada como um dever internacional de caráter imperativo, ou seja, voltando aqui à questão de norma jus cogens. E do ponto de vista jurídico, a Corte falou que a proibição de condutas que atentam de forma irreversível contra esse equilíbrio do ecossistema vem ser inferido justamente de princípios gerais do direito. Olha só que interessante, a Corte utilizou aqui o princípio da efetividade, que falou que tem o objetivo de garantir que os direitos e obrigações reconhecidos nos sistemas jurídicos sejam interpretados e aplicados de forma eficaz para alcançar o seu propósito. Outro ponto muito interessante aqui, que o Rodrigo até já deu uma pincelada sobre ele, que foi a questão dos saberes tradicionais. A Corte, ela falou que o direito à ciência vai se estender igualmente aos saberes locais, tradicionais e indígenas. Por quê? A Corte disse que esses tipos de saberes vão ter uma especial relevância no contexto da emergência climática, porque, diante de uma urgência e complexidade de medidas que devam ser adotadas para enfrentar a emergência climática, é preciso que as decisões correspondentes sejam tomadas com base no melhor conhecimento disponível. E, como o Rodrigo falou, muitas vezes as próprias comunidades tradicionais já vão ter ali esse saber mais próximo da realidade daquele ambiente. Por fim, o último ponto de destaque que eu queria trazer seria a transparência ativa. Em relação a esse ponto, a Corte falou que os estados têm a obrigação de transparência ativa e devem, portanto, gerar informações completas, precisas, verdadeiras, úteis e oportunas para identificar e mitigar as ameaças aos direitos humanos que surjam tanto dos impactos climáticos como das medidas adotadas para enfrentá-los. E eu também trouxe esse ponto para lembrar vocês de um importante julgado do STJ de 2022 sobre o direito à informação ambiental e a obrigação do Estado com a transparência. Trata-se do IAC número 13, ou seja, do Incidente de Assunção de Competência número 13, em que o STJ abordou não só a transparência ativa, mas também a transparência reativa e a passiva, e fixou as seguintes teses. O direito à informação no direito ambiental brasileiro vai compreender a transparência ativa, que seria o dever de publicação na internet dos documentos ambientais detidos pela administração não sujeitos ao sigilo. Segundo, a transparência passiva, que seria o direito de qualquer pessoa e entidade de requerer o acesso a informações ambientais específicas não publicadas, ou seja, aqui trata-se, então, de o Estado, diante ali de informações que não foram publicadas, ao receber o requerimento, ele tem que fornecer essas informações que ele já detém. Esse aqui é um ponto justamente para diferenciar a transparência passiva da transparência reativa. E aqui um macete, eu acho que para memorizar essa questão da transparência reativa, que eu tive muita dificuldade de memorizar no decorrer da minha preparação, foi aquele meme, assim, tipo, reage, mulher. Então, basicamente, a transparência reativa seria isso. É a gente cobrando para que a administração, ela efetivamente reaja ali. Porque envolve o direito de requerer a produção de informação ambiental não disponível para a administração. Então, vejam aqui que, enquanto a transparência passiva diz respeito a uma informação que o Estado já detém, mas que não foi publicada, a transparência reativa fala justamente para a administração ali reagir, vai produzir essa informação ambiental para a gente. Dentre as outras teses aqui que foram fixadas, o STJ falou que a obrigação do Estado em favor da transparência ambiental é presumida, sendo então ônus da administração de justificar o seu descumprimento, sempre sujeito ao controle judicial, nos seguintes termos: na transparência ativa, demonstrando as razões administrativas adequadas para a opção de não publicar; na transparência passiva, de enquadramento da informação
nas razões legais e taxativas de sigilo e na transparência ambiental reativa da irrazoabilidade da pretensão de produção da informação inexistente. A outra, o regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas sobre o imóvel de interesse público, inclusive ambientais. Outra tese: o Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas às suas funções institucionais. Esses aqui foram os destaques da opinião consultiva e esse gancho aqui importantíssimo do IAC número 13 que eu queria trazer. E agora eu passo a bola aí para o Rodrigo falar dos destaques em relação à opinião consultiva. Perfeito, muito importante também esse gancho com o IAC 13. É, e de destaques aqui que eu queria trazer, que a gente não falou ainda, queria falar em relação ao direito à informação, que a Corte destaca também que os estados devem adotar medidas contra a desinformação, evitando que as fake news, negacionistas, então, além de realizar toda essa parte de promover a direito à informação, etc., é necessário também o combate às fake news e às medidas que sejam as informações mentirosas. Então, aquilo que a gente vê, infelizmente, muito frequentemente, de não existe aquecimento global, não sei o quê, sabe? Os estados não podem apenas olhar e falar, não, direito, liberdade de expressão, porque essas medidas, elas desinformam e pioram a emergência climática no sentido de que desestimula muitas pessoas a quererem primeiro, desestimula pessoas a exigirem dos estados ações e desestimula também pessoas que tenham alguma influência nisso de entender a gravidade da situação e fazer alguma coisa em relação ao tema. E também no contexto das normas procedimentais, destaca o princípio pro actione, que a gente falou nas normas procedimentais, lembra? Sobre a flexibilização de algumas normas de processo civil, como a legitimidade ativa, como o ônus da prova, e o princípio do pro actione, segundo a Corte, de acordo com esse princípio, deve-se evitar que a interpretação ou aplicação de normas processuais impeça ou dificulte injustificadamente que um órgão jurisdicional conheça e decida sobre as pretensões apresentadas, prevalecendo sempre a interpretação mais favorável ao acesso à jurisdição. E, por fim, também queria falar sobre a necessidade de proteção dos defensores de direitos ambientais e o reconhecimento do risco especial que sofrem, inclusive, segundo a Corte, por meio da censura aos debates sobre o meio ambiente e o clima, violência online e em outros espaços, repressão de protestos e reuniões públicas, detenção arbitrária e ações judiciais estratégicas contra a participação pública por parte de atores privados e autoridades públicas. Segundo a Corte, esse risco também envolve a criminalização da defesa do meio ambiente em alguns países. Deve ser combatida pelo Estado. Segundo a Corte, o clima geral de criminalização caracteriza a defesa do meio ambiente como um meio para deslegitimar o trabalho dessas pessoas. Então, acho que ficou um pouco enrolado, só vou explicar melhor. É, Esse clima que caracteriza a defesa do meio ambiente atua como meio para deslegitimar o trabalho das pessoas defensoras por meio do uso de lei com fins restritivos e outras formas de assédio judicial, como detenções e condenações arbitrárias, como a gente já falou. A Corte afirma que, além da criminalização, essas pessoas sofrem outras formas de assédio, como o uso da violência e outros tipos de represália. Então, ela dá uma atenção muito grande também, claro que a Corte, inclusive, já se manifestou inúmeras vezes sobre os direitos humanos dos defensores de direitos humanos, que sofrem em especial, mas ela dá essa atenção especial ao meio ambiente, porque além do setor público, há no setor privado muitas pessoas com interesse em deslegitimar essa fala e combater ela de forma bem específica e ativa. Pessoal, agora a gente vai adentrar na história do nosso brilhantíssimo convidado, e que eu já falei que me inspirou na trajetória e que já veio formando ali a minha base na preparação, que inclusive eu me lembro da época em que o Dr. Rodrigo foi tomar
posse no cargo que ele tá atualmente. Eu lembro do episódio, não me lembro Uhum. exatamente qual, mas eu lembro do episódio do Podciclos, em que a doutora Fernanda estava comentando justamente isso. E, Rodrigo, você tem uma trajetória bastante plural. Já foi técnico judiciário, procurador municipal e hoje é procurador do estado do Rio Grande do Norte. Para a gente começar, então, como foi o momento em que você decidiu que queria seguir a carreira pública? No momento que eu descobri que eu era pobre. Sim, eh, eu vim de uma família, humilde, assim, né, não passei fome, assim, mas não tive, acesso a muitas coisas, e eu não via outra forma de, ter uma certa, eh uma certa garantia de estabilidade e de mudança de vida se não fosse pelo estudo. Então, assim, eu digo que eu fui para o direito e para os concursos públicos mais por uma necessidade do que por uma vocação, eu acredito. Encontrei no direito muitas coisas que eu gosto, a defesa dos direitos humanos principalmente, defesa de grupos vulneráveis, inclusive me levou primeiro a buscar a defensoria pública, que, até hoje eu atuo bastante na área da defensoria, né, apesar de ser procurador, mas eu acho que foi isso, assim, primeiro uma necessidade real e segundo uma identificação com, o que se pode fazer por meio do direito, sabe. Entendi. E como eu já disse, então teve muito essa questão da pluralidade, né? Ao longo dessa caminhada, você passou por diversas instituições, TJ, TRF, DPU, a Defensoria do Rio, e olhando em retrospecto a essa sua trajetória, há alguma dessas experiências que tenha sido um divisor de águas ali dentro da sua formação jurídica? Eh, Acho que a defensoria eu fui estagiário da defensoria, residente da defensoria, passei pela, estagiário da DPE, DPU, fui, residente depois da defensoria e como eu falei, eu estudava no início da defensoria, passei na defensoria de Minas, mas não pude assumir porque não tinha a prática, eu fui eliminado do concurso depois, e isso tudo me fez a experiência prática com as pessoas ali vulneráveis, etcétera, pessoas que precisavam da nossa assistência, me fez enxergar um propósito, acredito, no direito, e depois eu acho que um erro meu foi, idealizar demais a defensoria. Eu acho que muita gente que estuda pra defensoria acaba fazendo bastante isso, de idealizar muito a instituição, sabe, como um paladino mesmo da moral ali, e eu acho que eu acabei me decepcionando muito. Então eu digo que a defensoria, ela me deu os 2 pontos, assim, um de idealização, de ver um propósito naquilo, e outro de ver que, eh, claro que a instituição é um órgão extremamente importante, mas há muitas questões que têm duplo valor, sabe, para algumas pessoas aquilo ali vai ser aplicado para fora, mas pra dentro da instituição, às vezes, aquilo não é aplicado. E eu percebi que, na verdade, o mais importante era as pessoas e seu propósito individual do que efetivamente a instituição. Então eu percebi que às vezes em outro lugar eu poderia, ter mais voz, mais meios efetivos do que em outros lugares. Então eu não pedia muito do lugar que eu estava, mas de quem eu era e do que eu queria fazer, sabe. Então acho Sim, que foi isso. entendi. Essa questão da idealização é sempre algo muito perigoso mesmo. E acho que toda essa sua trajetória aí vem evidenciar justamente um aprendizado, né? E essa visão humanizada que a gente percebe que você tem do direito público. E, inclusive, quanto a esse ponto, no seu currículo, tem um dado que eu achei bastante curioso, que em apenas um ano, como procurador municipal, você assumiu a coordenação da execução fiscal e conseguiu reverter um cenário ali de milhares de processos que estavam parados na execução fiscal, que a execução fiscal, nossa, às vezes é um terror. E como é que foi esse desafio e o que que você aprendeu sobre a gestão pública e a liderança jurídica dentro desse contexto? Foi uma experiência muito desafiadora, porque quando, me a procuradora-geral da época me propôs, esse cenário, eu sabia que estava caótico lá, acho que eram não me lembro, acho que eram 6 ou 8 mil processos parados, assim, e aí começaram a extinguir todos os processos por, não desistência, mas, porque não foi promovida, né, a continuidade da execução. Então, assim, foi um verdadeiro caos e a forma, que é uma coisa que eu acho extremamente importante, é organização. Então eu tinha ali uma equipe, pessoas qualificadas, boas, mas que
primeiro, estavam desestimuladas, porque era estudar gelo, não tinha uma boa organização, não tinha um bom fluxo de trabalho. Então, a primeira coisa foi organizar, valorizar as pessoas também, porque elas estavam ali dando o seu melhor e só levavam assim, sabe, tipo, você não tá, não dá certo, você não tá fazendo. Uma coisa muito importante que eu acho que muitos colegas e muitas pessoas no geral que trabalham na área jurídica em cargos de carreiras fins, entre aspas, assim, e tem que gerir ali uma equipe, fazem muito, que é delegar ao extremo e não botar a mão na massa, sabe? Eu acho que isso foi um divisor muito importante também para que as pessoas se sentissem mais estimuladas também, sabe? Então, a gente tentou criar, a gente sabia que tinha uma situação ali catastrófica, então tentou criar situações de recompensa, tipo, pô, vamos se a gente bater tal coisa, vamos lá, comprar uma pizza para todo mundo, vamos fazer, sabe? Outras questões, então, e botaram na massa, tá ali com eles fazendo também, tipo, eu dividia igualmente a quantidade de processos que a gente tinha que fazer dessas partes, então, eu revidava de todo mundo, mas a minha divisão de processos que eu tinha que fazer era igual de todo mundo, sabe? Então, eu acho que isso foi importante, falar, caraca, estamos juntos mesmo numa equipe e não uma pessoa só falando, façam tudo pra mim e eu assino, sabe? Eu acho que isso foi muito importante e acho que foi uma das coisas que eu mais aprendi, que eu mais prezo na minha vida, assim, jurídica, lidar com pessoas. Esse ponto é realmente algo que costuma pegar, que inclusive teve uma brilhantíssima convidada na primeira temporada, que é a doutora Suelen Braga, que ela é promotora, que falou justamente essa questão, né, da necessidade de aprender a lidar com pessoas, com a equipe, porque às vezes você tá ali Sim. no estudo e não tem essa perspectiva de que você vai ter que gerir o pessoal, né? Então, muito interessante essa sua fala. E depois disso, você trilhou o caminho até a Procuradoria do Estado, né? O que é que mais te marcou dentro da sua perspectiva nessa transição entre a advocacia pública municipal e a advocacia pública estadual? Foi lidar com a política. Assim, na advocacia pública municipal, eu lidava um pouco com política, né, mas no âmbito municipal ali, de impactos muito menores, eu acredito. Na advocacia estadual, os impactos de certas ações, certos temas, são muito grandes e muito evidentes, e você vive muito aquilo ali, sabe? E uma coisa que me impactou muito foi realmente a influência política, sabe? Foi ver os bastidores da política e ver que, caramba, as coisas que a gente idealiza acontecem de forma totalmente diferente, que muitas vezes uma coisa que eu luto muito contra é que o jurídico dê lugar ao político. Então, muitas vezes, algumas decisões, não digo nem especificamente na PGE, RN, tá? Mas digo no contexto geral de advocacia pública. E muitas vezes a decisão jurídica ela é guiada pelo interesse político. E isso é extremamente prejudicial à população. Porque uma coisa que eu percebi muito é que um procurador, um gestor público que esteja comprometido com a execução de políticas públicas de direitos humanos, etc., direitos fundamentais, pela população, vai ter um impacto muito maior do que, eventualmente, o repressivo, sabe? Estar no local de ter que cobrar aquilo, judicializar, etc. Então, quando você tem pessoas com essa mentalidade, justamente no local de políticas públicas, além da procuradoria, mas também especialmente na política, eu vejo que é muito mais importante do que o repressivo. Não que o repressivo não seja importante, pelo contrário, se ele não existisse, nada aconteceria. Ele é extremamente importante. Mas eu acho que às vezes a gente pensa muito nele sem pensar no outro lado, sabe? Que é tão importante quanto. E principalmente o que eu percebi mais foi que às vezes a gente estuda e fala muito sobre o jurídico e chega lá na hora, seja repressivo ou não vai importar de nada, porque vai depender simplesmente de um político. Então, acho que uma coisa mais importante que a gente vive no jurídico é, claro, lidar com pessoas, não com pessoas, mas com normas criadas por pessoas que não estão nem aí porque a Corte Americana falou 132, nem sabe, e vai passar ali uma norma ambiental que é, atende ao interesse de um grupo econômico que financiou a sua candidatura. Então, muitas vezes, até uma frustração de tanto que a gente estuda, de tenta aplicar, é colocado, a gente fica refém, na verdade, dessas pessoas que têm interesses políticos e de uma população que muitas vezes não entende a importância do, desse estudar o político e de votar em pessoas e de principalmente fiscalizar e cobrar esses políticos. Então, acho que essa é
coisa que mais me impactou, assim. Trai muito a questão da importância de exercer a cidadania, né, de você Sim. ter consciência do peso do seu voto, porque, como você falou, a política e o direito inevitavelmente estão ali entrelaçados. E hoje você é também professor e coordenador dos Ciclos Método e também idealizador da plataforma Concursos 360, que é uma referência para quem estuda carreiras jurídicas e que contou inclusive com um diversos melhoramentos nos últimos meses, inclusive lançando a inteligência artificial da plataforma. E eu queria saber o que que motivou você a criar um projeto voltado à preparação de candidatos e aproveitando isso no seu dia a dia como docente, e especialmente em preparação para a prova oral, você acompanha de perto ali as angústias e os bastidores dos concurseiros, e eu também queria saber quais erros mais comuns você nota entre candidatos e o que que costuma recomendar para que eles possam superar. Então, as perguntas seriam: o que que te motivou a criar Uhum. o concurso 360 e quais erros mais comuns na preparação ali dos candidatos e recomendações para superá-los? O que me motivou a criar o projeto, era basicamente perceber que os alunos precisavam, além de ir atrás de um curso, ou de uma doutrina, ou de algo para estudar, precisavam sempre, comprar, adquirir coisas extras. Então, é um site para realização de questões, outro site para informativo, outro para legislação, ou comprar um roadmap, ficar atualizando, comprar outros. Então, tinham várias coisas acessórias que contavam com uma questão financeira, né? Pesavam financeiramente para os parceiros e também espalhava o conhecimento ali, porque ficava tudo de uma forma. Então, a minha ideia era tentar concentrar, que eu pus esse nome, né, 360, que era concentrar todas essas, esses acessórios, digamos assim, no estudo para concurso em um só lugar, para que tanto pudesse ajudar financeiramente, quanto também para facilitar a organização do estudo. Em relação aos erros mais comuns que eu noto entre candidatos, tem, primeiro, a questão da ansiedade. Eu acho que é um mal da nossa geração e que quando a gente aplica isso em concurso é ainda mais agravado. Eu não conheço nenhum concurseiro que não é ansioso e que se você que está me ouvindo aqui agora não tem esse problema com a ansiedade no âmbito dos concursos, meus parabéns, porque realmente é uma coisa que afeta muito. E outro ponto é que as pessoas não sabem, não se conhecem. Por que eu digo não se conhecer? E eu acho que esse talvez seja o erro mais grave. É não saber o que não sabe. E o que isso significa? Por exemplo, se eu hoje tiver que fazer uma prova para, sei lá, DPU, eu sei que em direito penal militar eu sei tal e tal coisa. Eu lembro que em processo penal militar existe isso. Eu sei que em trabalho, eu lembro que é o conceito de trabalho. Mas, pô, teve reforma trabalhista. Eu lembro da reforma. O que tem de importante ali? Recurso trabalhista. Eu sei a parte do processo civil, tá? Quais são os recursos? Então, saber dentro do edital, abrir o edital, tal, o que eu tenho algum conhecimento, o que que o meu conhecimento precisa simplesmente de revisão, o que que eu preciso efetivamente aprender do zero, o que que eu sei que aqui eu só não estou atrasado na jurisprudência e aqui, nesse outro ponto, eu nunca li a letra da lei desse assunto, ou se eu li, eu não me lembro. Então, conhecer, olhar o edital e conhecer aquilo que efetivamente você não sabe e aquilo que. Isso é muito sincero, muito honesto consigo mesmo, sabe? Porque, por exemplo, às vezes um assunto que você deveria dominar, mas, pô, eu sei que ainda tenho dificuldade com isso. Tudo bem. O mais importante é você entender as suas forças e fraquezas e adaptar o seu estudo a isso. Então, muitas vezes eu vejo concurseiros que eu perguntar qual é o seu ponto forte ou fraco, não sei. E eu acho isso muito importante, porque se você não sabe os pontos fortes e fracos, você está gastando tempo no seu estudo de forma desproporcional. Que você vai estar dando a mesma quantidade de tempo, às vezes, para um assunto que você já domina e vai estar revisando, e sem. Não que não seja importante revisar, mas vai estar, às vezes, gastando um tempo com uma coisa que você não precisava ver naquela hora, deixando de ver uma coisa que você sabe que se cair você vai errar. Entende? Então, acho que esse, para mim, é o erro mais comum. Além desse universo jurídico, você também é escritor. Tem o livro publicado Três Dores e também organizou o Vademecum de Direitos Humanos da editora Riedel. Como esses dois universos, o jurídico e o literário, eles se encontram na sua rotina e o que é que a literatura
te permite expressar que o direito às vezes não comporta. Eh, Esses 2 universos da minha rotina, eles se encontram basicamente, eles se adaptam basicamente um ao outro. Eu gosto muito de ler e de escrever, eu acho que a minha maior paixão é a literatura. Se eu tivesse que, como eu falei, se o dinheiro não existisse no mundo, eu acho que eu não teria seguido carreira jurídica, eu provavelmente teria seguido, alguma coisa no mundo literário, e que é a minha verdadeira, eu acho que é a minha grande paixão. E muitas vezes eu me fico muito triste por não conseguir, gastar meu tempo com isso, sabe. Eu tô sempre escrevendo alguma coisa ou lendo alguma coisa, e eu gostaria muito de gastar mais tempo com isso. Eu fico muito triste quando às vezes eu fico o dia inteiro trabalhando, fazendo alguma coisa, e aí chega no final do dia eu tô muito, 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 muito cansado, não consigo nem abrir um livro. Isso pra mim é muito, muito triste. E em relação ao que a literatura me permite expressar, que o direito às vezes não comporta, é que a literatura, ela não tem barreiras, eu posso fazer qualquer coisa. Enquanto no direito, como eu falei, há essa frustração constante de: eu sei o que precisa ser feito, eu sei como fazer, mas eu não sou a pessoa que pode fazer. E no mundo da literatura eu crio um mundo, então eu posso fazer o que eu quiser. E eu acho que a literatura também, ela permite a gente, às vezes, enxergar e sentir coisas que o direito e a vida no geral não permite, sabe. Então a gente, às vezes, no direito vê as normas lá, grupos vulneráveis, vê, eu sei que tem o direito de igualdade, sei que tem aquilo ali, mas fica uma coisa, às vezes, muito superficial, muito sem sentimento, muito sem, eh, um senso de urgência, de realidade. Quando a gente enfrenta, às vezes, o mesmo tema, na literatura, a gente passa a ter uma compreensão muito diferente daquilo, a gente passa a ter uma visão muito diferente, e eu acho que essa é a grande diferença para mim. Pessoal, chegamos ao encerramento desse episódio, então vale a pena a gente recapitular a grandiosidade do que a Corte Interamericana construiu nessa opinião consultiva. Esse parecer, ele não foi apenas uma resposta jurídica à consulta dos estados do Chile e da Colômbia. Ele foi uma reformulação completa, como a gente pôde perceber, da relação entre o meio ambiente, direitos humanos e a responsabilidade internacional. A Corte ela partiu de um reconhecimento significativo, que é o de que o planeta vive uma emergência climática, caracterizada ali por 3 elementos: a urgência das ações necessárias, a gravidade dos impactos e a complexidade das respostas exigidas. E a partir daí, ela construiu uma arquitetura de deveres que vincula os estados e empresas e a comunidade internacional. Dentre esses deveres, a gente pode listar a devida diligência reforçada, a proibição do retrocesso, a cooperação internacional solidária e o reconhecimento de que a natureza é sujeito de direitos, relembrando também aqui, inclusive, a Constituição de 2008 do Equador, que fala da Pachamama. Além disso, a gente teve a elevação da proteção ambiental a uma norma jus cogens. E tudo isso aí veio amarrado pela ideia de que a democracia ambiental, ou seja, o acesso à informação, à participação e à justiça, é um instrumento essencial para transformar esses princípios em realidade. Então, essa opinião consultiva permite, inclusive, que a gente faça o seguinte raciocínio: a omissão climática é, a partir de agora, então, uma violação de direitos humanos, dada todo essa construção feita na opinião consultiva. O que significa dizer que a falta de transparência, a exclusão social, a negligência com as comunidades vulneráveis não vão ser ali apenas umas falhas administrativas, mas verdadeiros atos contrários ao direito internacional dos direitos humanos. E, com isso, a gente finaliza o episódio. Doutor, muito obrigado novamente por ter topado esse debate tão qualificado sobre a opinião consultiva e também por compartilhar toda essa sua trajetória. Muito obrigado, José. Fico muito feliz pelo convite. Fico extremamente honrado, como eu já falei no início, de ter, de certa forma, participado da sua trajetória. Fico muito feliz de ver, onde você chegou, o que alcançou e o trabalho que você tem feito. Eu acho que é uma importância, muito grande, porque ter ali um conteúdo de qualidade no Spotify, que você possa ouvir de forma gratuita. E eu sempre penso muito nessa questão de facilitar o acesso. Claro que hoje, né, com a internet, é cada vez mais fácil ter acesso a conteúdo, que há alguns anos era mais difícil, mas ainda assim, dentro desse mar de conteúdo, encontrar pessoas que entregam conteúdo de qualidade e efetivamente com
um comprometimento com aquele conteúdo é muito difícil e eu parabenizo muito o trabalho que você faz aqui. Fico extremamente honrado de ter participado, de ter sido convidado e espero que tenha ajudado também quem nos ouviu a entender um pouco da opinião constitucional 32, que tem, além de uma importância muito grande para as provas, tem uma importância também muito grande para a nossa vida enquanto cidadão, enquanto ser humano que está vivendo nesse mundo que está sofrendo os impactos diretos dessa emergência climática e que, infelizmente, se nada acontecer, que é o que tem sido o prognóstico, a situação é piorar. Então, não sendo alarmista aqui, mas, infelizmente, a situação. Eu sou um pouco pessimista nesse assunto, mas eu realmente ainda tenho um pouco de esperança de que é, podemos fazer alguma coisa. Eu acho que falar sobre esse assunto aqui, fazer com que pessoas que tenham alguma influência jurídica ou que vão passar em um concurso, vão passar a ter uma influência jurídica, tenham essa noção de urgência, é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por todas essas palavras. Eu é quem fico honrado em recebê-las e também de receber o senhor aqui nesse episódio. Então, é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Abraços verdes e até a próxima.